Você já se questionou sobre os principais equívocos que são nutridos no senso comum sobre o que é ter sucesso? Quais as principais crenças equivocadas que nós nutrimos e que são constantemente alimentadas pelo nosso imaginário popular? Fala pessoal, beleza? Ítalo Santos aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje nós vamos fazer a resenha desse livro aqui de cima, A Surpreendente Ciência do Sucesso, de Eric Barker. É um livro bem interessante no qual ele vai procurar explorar os principais equívocos que nós nutrimos sobre o que é ter sucesso e lições práticas sobre como a gente pode entender melhor sobre essa ciência, do que é ter excelência e do que é ser bem-sucedido em uma determinada tarefa, conhecimento, habilidade, etc. Então, se esse assunto te interessa, fica comigo que nós vamos destrinchar todo esse livro a partir de agora. Vamos lá? Não sei se todo autor escreve assim, mas ao ler um livro, eu gosto de questionar que o livro foi escrito para responder uma pergunta base que estava inquietando o autor. E a pergunta base que eu identifiquei sobre esse livro que a gente está falando é: quais os equívocos que nós nutrimos sobre as pessoas de sucesso? Muito se é falado sobre o que é ter sucesso, sobre o que é ter excelência, mas pouco é avaliado à base de estatísticas, de números, de pesquisas. E o que esse autor faz é trazer uma grande quantidade de pesquisas de amostras e formular um conceito mais consolidado, um pouco mais refinado. Cada capítulo desse livro, portanto, vai se destrinchar a analisar cada um dos equívocos que são nutridos sobre o que é ter sucesso. São 6 capítulos ao todo e é o que a gente vai fazer aqui, um por um. Então vamos lá. Bom, já de cara o autor fala o seguinte: sucesso não é indicativo de qualidade de vida. E de fato, muitas vezes se é alimentado essa ideia. E para alimentar esse argumento que o autor fala, vamos pensar nos ultramaratonistas, nas pessoas que são viciadas em trabalho. São pessoas que consistentemente levam o nível de exigência a um padrão muito além do que é sustentável, tanto mentalmente quanto fisicamente. Pensa naqueles ultramaratonistas que correm 40 km por dia, pedala 200 km, nada mais 30. Cara, isso fisicamente não é sustentável no longo prazo, mas são pessoas que estão ali levando o corpo ao limite do desgaste humano, dia após dia, treino após treino. E aí você pergunta, isso é saudável? Nem sempre. Então, nessa parte do livro, o autor ele faz o seguinte questionamento: será que sucesso acadêmico é garantia de sucesso profissional? É garantia de êxito na vida? E para contra-argumentar essa ideia que é amplamente divulgada no nosso imaginário, no senso comum, de que simplesmente seguir o caminho do que é esperado para você socialmente vai te dar um grande projeto no futuro. Ou seja, você fazer o ensino médio, ir para a faculdade, passar no bom concurso público, é garantia de que você vai ter êxito. Para contra-argumentar essa ideia, o autor ele vai lançar 2 hipóteses. A primeira é o fato de que seguir regras gera, em geral, pessoas muito conformadas a se adequar socialmente. Quando ao fato, você vai analisar os grandes empreendedores, atletas, as pessoas que se destacam, ou seja, os pontos fora da curva, você vai ver que essas pessoas, em geral, têm uma mentalidade disruptiva, ou seja, de quebrar um paradigma, de pensar fora da caixa, de ser diferente, de ousar, E seguir regras, em geral, gera pessoas muito conformadas a simplesmente se adequar. O segundo aspecto é que, em geral, o ensino tradicional forma pessoas generalistas. Pense em você no ensino médio. Era exigido de você de ter um bom conhecimento em física, em matemática, em biologia, em geometria, quando na verdade as pessoas que se destacam são geralmente as pessoas especialistas, são aquelas pessoas que têm um notório conhecimento, habilidade em um determinado segmento, em detrimento de todos os demais. Um grande ponto que o autor coloca nesse livro é de que, de fato, não existem qualidades certas para o sucesso. Então questione-se de cara aquela pessoa que vai dizer que dá certo em qualquer esporte ou que teria sucesso em qualquer tipo de empreendimento fazendo qualquer coisa. Existem certas qualidades que vão ser requeridas por certos ambientes que vão selecionar essas características. Pode parecer que eu falei difícil, mas vamos resumir e dar um exemplo aqui. Eu coloquei essa foto aqui do Michael Phelps, o que é bem ilustrativo. O Michael Phelps, de acordo com o que eu pesquisei, tem cerca de 1,93 de altura, o que é uma pessoa alta para a estatura média da população.
O Michael Phelps, de acordo com o que eu li no livro e de acordo com a descrição do técnico que o selecionou, ele tem um biotipo perfeito para natação, porque ele tem um tronco bem grande, pernas relativamente pequenas para o tamanho dele, uma envergadura maior do que o tamanho dele, só de envergadura ele tem quase 2,2 metros, né? É um tamanho maior do que ele tem de altura, e ele tem, portanto, membros superiores muito grandes. Agora você pega o Michael Phelps e coloca ele para ginástica rítmica. Será que ele vai ter esse desenvolvimento? Evidente que não, né? Espera-se que não. Até porque diferentes ambientes selecionam características diferentes. O fato é que pessoas tendem a prosperar mais em ambientes que recompensam seus atributos físicos e características pessoais. Por isso o autor ele encerra esse capítulo deixando o seguinte questionamento. É preciso que a gente saiba identificar quais são os nossos pontos fortes, os fracos, as vantagens competitivas que nós temos, de modo a inserir no contexto mais adequado. E aí, uma pergunta que eu faço é o seguinte, às vezes você tem um trabalho super enfadonho, chato, entediante, mas você tem um super conhecimento de edição de vídeo, só que é exigido de você que passe a maior parte do tempo editando planilhas, ou que faça revisão de texto. Às vezes você é um ótimo escritor, tem uma habilidade muito grande para colocar palavras e comunicar de forma adequada, mas é exigido de você no seu trabalho que você lide com números, que faça contas, que tenha um conhecimento de contabilidade, de matemática e, por exemplo, e por aí vai. Então, à medida que você percebe quais são as suas vantagens competitivas, você consegue se inserir melhor nos ambientes que vão exigir isso de você e tirar o melhor do seu potencial, o que é um grande ensinamento que o autor deixa nesse livro. Beleza, vamos lá. Capítulo 2. Os bonzinhos só se dão mal? O título pode parecer um pouco confuso, o que o autor quer passar com essa mensagem, só que, na verdade, o que ele quer questionar é o seguinte: aquelas pessoas que se conformam a regras, que obedecem às leis, que obedecem ao que é adequado, o que é esperado delas, muitas vezes elas não prosperam muito numa empresa, num cenário competitivo. E você vê aquelas pessoas mais puxa-sacos, arrogantes, as pessoas que estão dispostas a puxar o tapete de outras pessoas. De vez em quando você vê aquelas pessoas ascenderem numa empresa, num contexto de grupos, e aí pode surgir o seguinte questionamento: poxa, será que obedecer regras demais faz você se engessar e evite que você tenha sucesso? O autor faz o seguinte questionamento que eu achei bem interessante. De fato, ele coloca a seguinte ideia: num grupo pequeno, aquelas pessoas que estão dispostas a trapacear, de fato ela vai ter uma certa vantagem nesse grupo. Só que o fato é que quando esse grupo ele tem uma relação constante, ou seja, você lida com aquele grupo constantemente, essa pessoa ela tende a se queimar e o grupo tende a extrair, a deixar de lado aquela pessoa, isolar aquela pessoa, o que no longo prazo faz com que as consequências da trapaça sejam mais maléficas do que benéficas para aquela pessoa. E aí o autor deixa um questionamento bem interessante. O que aconteceria se todos trapaceassem para chegar ao sucesso? E o autor dá um exemplo bem interessante, né? O livro é cercado de exemplos, de estatísticas, de histórias e tudo mais, por isso ele é bem enriquecedor. Ele dá o exemplo da Moldávia, o que ele cita como um dos países mais corruptos do mundo, onde as pessoas estão plenamente dispostas a subornar um policial para passar em determinada estrada, subornar um médico para ser atendido primeiro, um professor para ganhar uma boa nota. E ele cita que, como consequência de toda essa relação de onde as pessoas estão muito dispostas a trapacear, um elemento central da sociedade é corroído, e é justamente a confiança. A confiança, ele cita, é um dos elementos centrais que faz o papel de coesão social, que faz com que a gente funcione como uma sociedade harmônica, integrada, onde diferentes setores estão sempre se ajudando. Se você não tem confiança em uma sociedade ou em um grupo de pessoas, é muito mais provável que aquele vire um ambiente caótico, anárquico, onde cada um vai lutar pelo seu próprio interesse. Então, resumo do capítulo é o fato de que é importante obedecer regras, não por uma consequência pessoal, até porque, no ponto de vista individual, de curto prazo, de fato, trapacear em um determinado projeto para ter êxito pode ser até benéfico para você. Só que, no longo prazo, as consequências da trapaça
tendem a ser mais maléficas, não apenas para a pessoa individualmente que faz aquilo, como também para o próprio grupo. Cara, capítulo 3 é um dos capítulos que eu mais gostei de ler, porque é um dos quesitos que a gente mais ouve na nossa sociedade, no imaginário popular. Pense em você, em livros, filmes, contos da Disney. Desde criança a gente é educado com essa ideia de que desistentes nunca vencem, vencedores nunca desistem. Cara, eu cansei de ver filmes da Disney, né, e muitas outras histórias onde você é educado a pensar de que, se você quer ter sucesso em alguma área, comprometa-se a um ponto específico, foque nele e nunca desista daquele ponto. Sempre mantenha-se reto até você chegar naquele objetivo. E o que o autor faz com essa ideia socialmente compartilhada é colocar um grande será? Será que é isso mesmo? E aqui o autor ele coloca uma expressão que eu achei até interessante. Ele cunha a expressão desistência estratégica, que é justamente para falar do fato de que sim, é importante desistir de certas coisas, projetos, aventuras, intentos que não se coadunam com seus interesses pessoais. Imagine eu, no alto dos meus 1,78 de altura, querer ser jogador de basquete profissional da NBA. Você pode falar, segundo essa ideia geral de que se você quer ser jogador da NBA, é só focar, é só treinar muito, é só correr atrás e um dia você consegue. Mas será? Existe um conjunto de critérios que você tem que analisar antes e que muitas vezes são tão impeditivos que às vezes é até melhor você reanalisar. É isso mesmo que eu quero? Claro que eu não estou falando que você não pode sonhar alto, é evidente que você pode. Mas analise o seu contexto pessoal, suas características físicas, suas aptidões e vê se há esse match. Um aspecto bem interessante é que o autor ele lança nesse livro o seguinte questionamento: de onde vem a determinação? Já que a gente está falando tanto de não desistir leva a gente ao sucesso, ele faz o seguinte questionamento: de onde vem, e ele cita vários exemplos de pessoas que se comprometem em um objetivo e, por incrível que pareça, apesar de todos os impeditivos sociais, constrangimentos, enfermidades, aquela pessoa chega em um determinado ponto que ela sempre almejou. E aí ele faz esse questionamento: de onde vem essa gana, essa vontade de ter um êxito na vida? E ele coloca que, conforme os estudos apontam, tudo depende do modo como você comunica consigo mesmo e do sentido que você atribui às suas histórias. Então, cara, é uma coisa que eu já tinha um pouco de conhecimento. O modo como você interpreta o evento que você está buscando é fundamental para determinar se você vai ter, de fato, êxito naquilo ou não. Às vezes, para pensar no modo como você está se comunicando. Você é incompetente, você é burro, matemática não entra na minha cabeça, aquilo é um esforço entedioso, chato, sem sentido. Às vezes, a simples mudança de perspectiva sobre aquele ponto faz você encontrar recursos dentro de si que te permitem, de fato, buscar sentido naquele estudo, naquele intento, naquele projeto que você está fazendo. O fato é que o enquadramento que você confere às suas histórias modifica a sua intenção em se engajar com elas. E aqui o autor lança uma ideia bem interessante, que é a da gamificação. Cara, uma coisa que você pode fazer, se você tem algo que tá difícil de internalizar no seu hábito, se você quer criar a rotina de ir para academia, de estudar para o seu concurso, ou de fazer alguma coisa que exige um grau de esforço que você não está conseguindo implementar na sua vida, uma possibilidade é gamificar. O que eu quero dizer com isso é torná-lo literalmente como se fosse um jogo de videogame. Para pensar, matemática e videogame podem ser vistas sobre esferas bem semelhantes. Afinal, ambos envolvem desafios, ambos envolvem solucionar problemas. Muitas vezes um jogo de videogame é repleto de fases, assim como a matemática pode ser progressivamente mais difícil, os exercícios que você está fazendo. Então, o enquadramento que você muda, talvez ensinar para a criança que aquele exercício é como um jogo que vai ficando cada vez mais difícil, que pode ser vencido, que tem estratégias. Você pode dar, na verdade, engajamento, motivação para aquela pessoa gostar mais daquele assunto. Então, quando você gamifica, ou seja, quando você utiliza certas estratégias nos seus objetivos, você pode torná-lo mais motivador, você pode ter mais engajamento
para executar uma ação. E aí, falando de sentido, do sentido que a gente atribui às nossas experiências, uma coisa bem sensata é a gente observar de fato. Cara, para pensar. O universo é caótico. A gente nasce num conjunto de regras que já existiam antes da gente, aprende um conjunto de coisas que nos é ensinado. A língua que eu aprendi já existia antes de mim, as culturas e convenções sociais. E o fato é que, a todo momento, nós usamos nosso cérebro de modo a projetar sentido nas experiências ao nosso redor. O cérebro humano é uma máquina de atribuir sentido para as coisas. A simples alteração de palavra que você usa para descrever aquele evento pode ter um impacto direto no seu grau de engajamento com aquela atividade. Então, muitas vezes, a religião, atribuindo um conjunto de sentidos ao sofrimento, então você tem um familiar seu que morreu, e a religião fala que se aquela pessoa foi uma boa pessoa durante a vida, ele está num lugar bom. Às vezes, aquela simples interpretação te dá conforto. Imaginar que depois da morte você vai encontrá-lo também pode te dar conforto. Eu citei o aspecto da religião, mas você pode pegar o aspecto da ciência ou do senso comum e ver como diferentes formas de analisar o mundo atribuem significado. Qual é o significado que você está dando para suas experiências? Capítulo 4. O importante não é o que você conhece, mas quem você conhece. Esse é um tema bem falado, né? Ainda mais no Brasil, a gente sempre ouve muito da importância do QI, do que indica, de ter costa quente, de ser uma pessoa bem relacionada. E, de fato, o autor confirma, isso é importante. E aí, tanto é importante, o autor confirma essa ideia, que ele usa algumas pesquisas para demonstrar que pessoas mais sociáveis, pessoas mais extrovertidas, que estão mais dispostas a conversar, a falar, a fazer amigos, em geral, tendem a ter mais êxito numa empresa. Porque essas pessoas, geralmente, ela tem uma grande rede de contatos, de amigos, de conhecidos, de parentes que são influentes, que podem interferir positivamente na carreira daquela pessoa. Entretanto, há uma certa dicotomia aí, porque pessoas mais introvertidas têm uma certa característica que também é extremamente importante. Conhecimento em profundidade. Isso porque tornar especialista, como eu escrevi aqui, é algo que requer uma característica que pessoas sociáveis demais não estão dispostas a pagar, o que é horas de estudo, treino solitário. Geralmente, aquelas pessoas que estão dispostas a ficar mais sozinhas, que gostam de uma introversão, não são mais introvertidas, são mais na dela, são pessoas que geralmente estão mais dispostas a avançar em um assunto. Isso porque, de acordo com algumas pesquisas apresentadas pelo autor, há uma certa correlação entre introversão e nível de especialidade em um dado assunto. E a hipótese apresentada aqui é a de que as pessoas mais introvertidas estão mais dispostas a ficar naquele mundo dela e se dedicar ao que realmente interessa para ela. E aí, o autor vai ponderar o capítulo dizendo que o melhor dos mundos seria unir um pouco das duas características. E aí ele coloca a importância, de fato, de fazer networking, mas mais do que isso, de fazer amigos. Importância de ter um mentor que vai te indicar caminhos que podem ser percorridos de maneira mais rápida, certos atalhos, de acordo com as experiências da pessoa. E, uma das coisas mais importantes, saiba que os grupos com os quais você se associa, muitas vezes determinam o tipo de pessoa que você se torna. E esse é um elemento central da importância do ambiente. Saiba selecionar as pessoas com quem você anda, de modo a extrair de você as aptidões, as habilidades, os conhecimentos que você quer adquirir. 5. Acredite em si mesmo. Esse, junto com o capítulo 3, foi um dos temas que eu mais gostei de ler, porque, igualmente, é um dos temas mais difundidos também. Sempre a gente ouve, no imaginário de que se você quer algo, basta confiar muito em si mesmo, basta ter extrema confiança no que você vai fazer e vai dar certo. E o que o autor faz, novamente, é colocar um grande será? Será que é isso mesmo? Bom, o fato é o seguinte, de fato, nutrir autoconfiança é importante. E a gente vê em vários esportes, principalmente de alto rendimento, como o efeito psicológico tem um impacto direto no desempenho profissional, no desempenho físico daquele atleta. Pense você no jogo do Brasil, você levar o empate a 4 minutos do fim do jogo, tem um impacto direto no modo como você vai cobrar os pênaltis.
né? Aquele time que empata, geralmente vai com moral mais elevado, que recebe o empate com moral mais recuado. Então a gente pode pensar em vários exemplos aqui, dentro do esporte, de como o efeito psicológico pode atrapalhar ou incentivar o seu desempenho. Então sim, a autoconfiança é extremamente importante, saber que você é competente é extremamente importante. O fato é que autoconfiança em excesso também, por outro lado, pode ser um problema para você. Uma vez que você se desapega de ouvir as críticas de pessoas que podem estar identificando certas características que você está fazendo de errado, você se descola do mundo e começa a viver uma bolha dentro de você, onde você acha que você é perfeito e você não comete erros. Então, fuja do efeito Dunning-Kruger. Você sabe o que é isso? O efeito Dunning-Kruger? Essencialmente, esse efeito ele serve para descrever aquelas pessoas que têm pouco conhecimento em uma área e muitas vezes quando ela estuda um pouco sobre determinado assunto, ela já se acha especialista. Talvez tenha acontecido com você, ou você tem um amigo assim, que não conhece nada de nutrição, lê 2 livros do assunto e já se acha um especialista, não conhece nada de psicologia, lê 2 livros e já acha que tudo que ele leu é tudo que existe sobre o assunto. O fato é que quando não estamos cientes daquilo que somos ignorantes, podemos ser levados a crer que temos um ótimo nível de conhecimento nessa área. E a conclusão é que nem sempre sabemos tanto quanto imaginamos saber. Bom, a conclusão desse capítulo é bem simples. É preciso ter um nível equilibrado e saudável de autoconfiança, bem como de autocrítica, para fazer justamente essa autoanálise e ver, filtrar, na verdade, quais das críticas fazem procedimento, quais de fato fazem sentido, quais são interessantes de descartar. A partir do momento que você põe peso demais em um dos lados da balança, inevitavelmente você tem uma relação disfuncional. Por isso que é importante ter essa balança constantemente reavaliada. Um elemento importante aqui também é a autocompaixão. Como eu coloquei aqui, pesquisas apresentadas pelo autor indicam que ter autocompaixão permite aprender com as falhas e, ao mesmo tempo, evitar a ruminação mental, que é justamente esse ato de constantemente ficar repensando sobre o seu fracasso, sobre suas falhas, sobre o que você poderia ter feito e não fez. Capítulo 6. Trabalho duro ou equilíbrio com vida pessoal? É um dos temas que a gente costuma sempre ouvir, né? Diferentes reportagens, vídeos, podcasts, análise de pessoas, de esportistas em geral, pessoas que tendem a pender para um lado da balança e se arrependem ao longo da vida. A grande questão que o autor deixa é: qual é o preço de tudo isso? Muitas vezes a gente vê a questão dos atletas de alto rendimento, em que para ter um ouro, né, olímpico, aquela pessoa negligencia muitas vezes o aniversário do filho, a festa de casamento, noites com os amigos, amizades, experiências agradáveis em família, viagens e tudo mais, para focar em um trabalho. Não estou dizendo que é o certo ou errado, mas tudo tem um preço. E cabe a cada pessoa analisar se está apta a pagar esse preço. Bom, o autor não fica em cima do muro e ele fala o seguinte: de acordo com as pesquisas apresentadas no livro, ele pondera que ser obcecado com um dado segmento da sua vida pode te fazer, como eu falei, negligenciar certas relações sociais, como a família, por exemplo, o que no longo prazo pode impactar negativamente sua saúde e expectativa de vida. É justamente aquela pergunta que eu deixei: a qual preço está custando a sua excelência acadêmica, profissional, esportiva e tudo mais? É uma ponderação que você mesmo tem que responder. E aqui ele coloca um exemplo que eu até coloquei em vermelho, que de fato, cara, é uma realidade muito grande, principalmente nos países asiáticos, uma realidade que até é assustadora. O elevado número de suicídios, por exemplo, no Japão, ou de pessoas que trabalham até a morte, literalmente. São pessoas que, principalmente países asiáticos, têm uma cultura do trabalho muito forte, onde você tem que permanecer numa empresa por vários anos. É desonroso sair da empresa, é desonroso não trabalhar naquela empresa que seu pai e seu avô trabalhou. E às vezes você é demitido e você não vê perspectiva de vida, então o nível de suicídio é grande por motivos profissionais, o nível de morte em razão do trabalho é muito grande, pessoas que levam ao limite da competência física e mental, o nível de burnout, que é algo bem comum também nas sociedades ocidentais, é muito grande, a gente está vendo, pessoas que se obrigam além de um limite saudável.
Então é importante fazer esse questionamento. Você está colocando o equilíbrio adequado nos diversos componentes da sua vida? Ou, por outro lado, você está preferindo pagar um preço de algo que lá na frente pode não ser tão rentável assim? E já para fechar o capítulo, e por consequência o livro, ele coloca o seguinte: de fato, é preciso reservar tempo de qualidade para você. Ele coloca, nos slides passados, que eu até coloquei, ter boas relações sociais. Uma pesquisa muito famosa atestou, é um dos principais preditores para você ter qualidade de vida, para você ter longevidade. Então, você negligenciar essa área da sua vida é negligenciar um aspecto muito central da sua qualidade de vida, da sua existência, da sua expectativa de viver mais, né? Você negligenciar estar cercado de pessoas que podem te amparar, ter uma rede de apoio caso você precise, é negligenciar um aspecto muito central da sua vida. E já fechando o capítulo e o livro, o autor pondera a seguinte ideia: de fato, o mundo não te estipulará um limite, você terá que fazê-lo. Como diz um ditado, é preciso sair da ilha para você ver a ilha. Então, se você não se enxerga de uma perspectiva mais ampla, você vai continuar vivendo experiências muitas vezes estressantes, que exigem muito além da sua capacidade mental e não vai saber identificar, né, se aquilo é sustentável ou não. Ler esse livro, para mim, foi uma experiência bem enriquecedora. Me ensinou a observar certos parâmetros que antes eu nem sequer considerava na equação. Então, se você tem interesse nesse assunto, eu espero aqui ter destrinchado um pouco mais o livro. Evidente que não substitui a leitura. Se você tem interesse nesse livro, vou deixar aqui meu link de afiliado na Amazon. Se você comprar por ele, você vai estar me ajudando. E ao ler esse livro completamente, você pode ter umas visões mais amplas do que, claro, eu poderia trazer aqui com o vídeo, de tal modo que eu não consigo esgotar todas as ideias. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal se você não é inscrito e fica no aguardo que em breve pretendo postar muito mais resenhas de livro e demais conteúdos de qualidade. Valeu, pessoal. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!